Está começando o Store Talks, onde empreendedores vão ver história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia, o vendedor. Mas você muda a abertura assim, ao vivo? Você estava falando, sucesso é ter um objetivo realizado. E eu sou o Cleito Quintino, o contador. E para você que nos segue, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ir lá no Instagram também. E hoje estamos com o professor de inglês, empreendedor, Luiz Auli, tá? Olá. Yard Idiomas. Yard Idiomas, exatamente. Muito bom, obrigado pelo seu tempo aí. Obrigado por fazer essa correria que o nosso convidado anterior precisou desmarcar por uma questão de saúde. De comunicação. Vou perguntar aqui como está a garganta dele. Ele estava sem voz aí, precisou remarcar. Agradeço aí você ter disponibilizado sua agenda aqui para fazer esse corre com a gente e não deixar o pessoal que nos acompanha sem um episódio hoje. Sozinhos, né? Eu que agradeço pelo convite, às pressas, mas que rolou, que aconteceu. A gente bateu um papo aí sobre comunicação, sobre inglês, empreendedorismo. Legal. Vamos lá. Inglês é essencial ainda? Inglês, boa pergunta. Começou já na... Dois pés no peito. Tem certeza que não vale a pena? O Iá não vai substituir. The two feet on the chest. Eu preciso aprender. Os dois pés no peito. Então já fica aí o convite para você, Cleiton, meu amigo empreendedor, faça inglês. Inglês é essencial ainda? Olha, sim, eu diria que sim. Não só pelo fato de alcançar novos objetivos, mas é até mesmo uma questão pessoal. Quando a gente consegue se comunicar em inglês, entender o inglês, ele é uma ferramenta que vai para além dos seus usos profissionais ou para o seu ganho de dinheiro em si, né? Mas ele permite que você entenda o que acontece no mundo em geral, né? O inglês, em termos de utilização, né, tanto no mundo dos negócios, na cultura, em todos os aspectos, ele é a língua mais falada no mundo. É o idioma que é utilizado para comunicar todas as situações. Comunicação internacional. Né? A comunicação internacional, exatamente. Então você acaba tendo acesso a vários outros tipos de informações que algumas pessoas não têm e acabam tirando conclusões de algumas situações pela via de quem interpreta, né? É que o que basicamente eu falo, por exemplo, dentro da cultura no Brasil, às vezes é desvalorizado, porque sempre coloca aquela coisa do idioma, né? Eu assisto filme americano porque não tem tanto palavrão que nem tem nos filmes, né? Que nem tem nos filmes brasileiros. E quando você sabe inglês, você sabe que isso não é verdade, né? Então você já consegue trazer essa balança aí cultural para falar assim, peraí, nós não estamos atrás não, né? É só uma questão de quem faz a dublagem, né? Quem faz a tradução, dá uma maquiada. Então, eu diria que é essencial não só por uma ferramenta profissional, mas com no geral, ser humano a em melhor geral, o comunicação, enriquecimento da comunicação em geral. Legal. Toda a base cultural vem de fora, né? O forte, o grosso. Não entendi, explique-se. Tipo, a nossa referência de cultura no Brasil hoje, cinema principalmente, é Estados Unidos. E aí a gente perde muito na tradução. Óbvio que a tradução também ganha muita coisa, entrega muita coisa com conteúdo pra gente, fica bom aqui, mas às vezes não é valorizado lá fora. Lá fora tem uma péssima audiência, uma péssima crítica. Agora, quando a gente fala também de artigos científicos, por exemplo, começa lá, é a referência. Então, quando eu pego esse artigo, traduzo aqui, quem não fala, só consome, né? Não, e mesmo que não comece lá, e você está falando dos artigos científicos, isso é legal porque eu estou ouvindo um podcast dos sócios, e eles estão com 2 médicos, acho que falando sobre saúde, medicina por evidência. E aí eles estavam falando lá que a maioria dos artigos, se não todos, são em inglês, mesmo que não sejam produzidos lá. Porque se você quer divulgar o seu artigo, você tem que colocar em inglês, porque é a língua universal de comunicação. Vou ter que fazer inglês. Exatamente. Não vai ter Até projetos básicos, né? Para você apresentar um TCC, você tem que ter pelo menos um abstract em inglês. Exato. Né?
Então, e aí acaba que, na maioria das vezes, se você pega um trabalho de uma pessoa que não fala, né, inglês, ou geralmente ela está com uma tradução bem literal, e aí bem literal pode se traduzir como ruim, tá? E às vezes até errado, porque não leva o sentido que precisaria, né? Exatamente. E aí também falando da forma de como ganhar dinheiro, é aí que muitos tradutores ganham bastante dinheiro. Porque não tem pessoas para fazer, né? Então, em relação a coisas acadêmicas, por exemplo, já é uma forma básica que você consegue comunicar a sua pesquisa, o seu TCC, você precisa do básico de inglês ali para fazer. E o legal da tradução, né, que não, é o que você falou, não basta ser literal, você tem que adequar a realidade daquele local. E aí falando de séries, por exemplo, né, saindo dos artigos, voltando para séries e filmes. Não sei se vocês assistiram Brooklyn Nine-Nine, né? Que eu não sei como que foi traduzido em português. Eu acho que teve uma. Mas, cara, pra mim é uma das melhores dublagens que existe. Porque série de comédia, quando é dublada, ela é até mais engraçada porque ela adapta pra nossa realidade. E eles traziam músicas... Lady Zorn, isso. E aí eles trazem, em momentos lá que eles fazem alguma música, cantam alguma musiquinha que é americana, eles trazem uma música brasileira, uma piada local brasileira. Cara, isso é difícil, porque se você for traduzir o literal, cara, perde o sentido completamente. Numa série de comédia, mata ainda mais. Sim. Então, isso é realmente importante, né? E aí o cara que faz isso, que tem essa conexão, acha de ganhar dinheiro mesmo. Né? Exatamente. Até por uma questão, principalmente quando envolve música, né? Pra trazer uma questão de rima. Lembrei do... isso é muito complexo. Shallow Now, como é o nome? Juntos e Shallow Now. Juntos e Shallow Now. Críticas a Paulo Fernandes e toda a sua rede de fãs. Brincadeira. Amamos vocês. Mas na época deu um puta furdunço, né? Deu e deu um impactozinho ali na questão do lançamento da própria música, né? Mas também questões de adaptação. Eu não sei, não acompanhei isso porque não é meu tipo de música, mas o brasileiro gosta dessas maluquices. Eu falo, abriu recentemente aqui em Piracicaba uma nova academia. E aí não vou fazer propaganda deles, mas o nome em inglês faz sentido. Mas o brasileiro não vai conseguir falar aquilo, cara. Eu sei qual que você tá falando. Aqui na Avenida. Não, aqui na Avenida. Nos comerciais a gente vai saber. Mas se você quer uma academia boa mesmo, vai lá na Academia Atenas. Eles sim são nosso parceiro. Academia Atenas, gente, pelo menos o nome vocês vão saber falar. Isso é fato. Vamos falar um pouco, assim, entrando pro inglês mesmo. O que me mata no inglês, o que me fez desanimar do inglês e jogar ele lá no fundo como minhas... É porque ele não é o português. É porque ele não é o português. Porque não é português. Porque nem o português eu consigo entender as regras gramaticais, aí você vem com as regras gramaticais do inglês, aí me perdeu. Precisa aprender toda aquela parafernália de gramática? Parafernália de gramática. Bom... Ele quase bateu em você, só pra falar parafernália agora. Exatamente. Eu vim aqui só me protegendo. Bom, eu sempre falo que você sabe a gramática do português? Eu acho que não. Não sabe. Né? A gente não para pensar nisso. Né? Então, talvez, isso é uma reclamação constante das pessoas que procuram aprender inglês, né? Então eu chego na escola, me prometem sempre seja fluente em X tempo, né? Que se quiser anotar, falaremos sobre isso. Boa. Né? Dá pra prometer isso. Dá pra prometer? Podemos? Tá no meu roteirinho aqui. Fica ligado até o final. Fica ligado até o final. É você mesmo. Olha lá, gatilho, hein? O cara é bom de gatilho, hein? Eu vi o vídeo dele, é bom mesmo. Como fala gatilho, hein? Então... Jonathan. Deixa eu perguntar pro GPT. O GPT sabe. Deixa nos comentários. Então, eu preciso aprender, né? É uma reclamação. As pessoas, elas vão atrás de uma urgência, porque precisam para ontem, né? Sempre todo mundo precisa para ontem. E a primeira coisa que elas são expostas é um modelo tradicional de ensino do inglês aqui, né? Para não falar antiquado. Que é exatamente, é a exposição
de modelo gramatical, né? E embora a língua inglesa ela seja muito mais simples na sua estrutura gramatical, quando eu apresento isso para uma pessoa que não tem já essa tendência a ter maior entendimento de gramática ou de ciências humanas de maneira geral, assusta, cria medo, né? E ela fica presa a, se eu não falar desta 100%. forma, usando esta estrutura, estas palavras, eu vou passar vergonha, vai estar errado, eu não vou passar na prova, né? Então fazer um curso de inglês com o objetivo de falar inglês baseado em nota de prova é um erro. Primeiro corte, fica aí. É um erro. Por quê? Porque não é o objetivo. Né? Então, a menos que seja, que existem pessoas que procuram um curso de inglês. Sim, às vezes há necessidade. Certificação, para proficiência num mestrado, por exemplo, que é uma outra história. Não é para a pessoa falar inglês, né? Então, eu não posso me basear ali no papel. Já ouvi falar, não conheço, mas já ouvi falar de muita gente que passa na prova de proficiência e não sabe nada de inglês, porque é uma metodologia. Eu fiz prova de proficiência. É só uma metodologia. Mas é porque a prova para proficiência, né, da língua inglesa, ela vai explorar uma das habilidades, né? Porque, ou em alguns casos que precisa falar mesmo em provas de proficiência, sei lá, um teste do IELTS, do Cambridge, eu preciso falar. Mas sim, no caso de universidades... Ali o IELTS engloba tudo. De universidades, projetos de mestrado, essas coisas, geralmente não, né? Você vai ter um reading ali. Mais a escrita e leitura. Né? E onde existem técnicas para isso, então você não precisa saber literalmente tudo o que está escrito naquele texto, né? Então existem técnicas de leitura que você faz, que você consegue responder as perguntas objetivamente e passar ali. Ou seja, né? É só realmente para passar. O famoso meter um louco. O famoso meter louco. Mas a maioria das pessoas que precisam desse tipo de proficiência não sabe. Eu já tive um aluno também que passou por isso. Era um requisito mínimo de uma empresa para uma vaga ter um inglês avançado. E o filtro... E aí ele estudou, fez, né, numa certa escola, não vou falar o nome. Que não foi a Yard. Que não foi a Yard, porque se fosse, não, ele foi meu aluno depois. E aí ele apresentou o certificado em inglês avançado. Pô, o cara, tecnicamente, ele era um engenheiro mecatrônico. Assim, muito bom. Não foi o Felipe. Ele tinha todos os requisitos técnicos. Era uma multinacional. Na hora que ele foi falar com o gerente em inglês, a entrevista era em inglês, não passou. E não passou, morreu ali. Então, imagina a frustração do rapaz. Estudei 4, 5 anos, não consigo me comunicar. Tem um certificado aqui que fala que eu sou avançado, mas na hora de falar... Travou. Nada. Então, na verdade, nem travou. Ele era uma pessoa que desenrolava, mas que faltava estrutura mesmo, faltava... vocabulário. Ainda mais a parte de conversação, né? Porque leitura a gente ainda consegue fazer, né? Escrever um texto a gente consegue fazer sozinho. Agora, você não conversa sozinho, né? E você... Depende. Mesmo... Se você conversar, entendi. Tá falando. Não estou falando. Você esqueceu de tomar os remédios hoje. Não, mas se você conversar sozinho, você não vai se corrigir. Sim. Então precisa ter esse interlocutor que tem uma experiência maior do que a sua para ele te corrigir. Pra te educar. Tá errado aqui, tá errado, melhor aqui, né? Se a gente parar para analisar o processo de uma criança, né? Tipo, quando a gente ensina o português para minha filha, tô corrigindo ela constante, no dia a dia. Até você falando isso, né, o Luiz pode falar um pouco melhor, inclusive, porque ele é professor e não eu. Mas como que a gente aprende português? A gente aprende pelas regras gramaticais primeiro? Falando. Não, é falando. A gente aprende a falar antes de escrever. A primeira coisa. Então, os métodos, que é o método da Yard, né, pelo que eu entendi, vamos começar a falar. Depois a gente pensa no resto. Sim. Né? Porque a gente fica ali do 0 até os 5 anos tentando falar português para depois aprender as letrinhas
para só ali no primeiro 7 anos de idade, né? Primeiro ano de nem sei como que tá série. Para você começar a formar algumas frasezinhas, né, escritas. Então, cara, não tem por que começar pelo verbo to be, regras gramaticais, verbo estrutura. O Toby. O Toby. Dá-lhe o Toby. Beijo, Toby. É quinta série, né? Sempre sendo cancelado. Pelo menos para mim é lógico isso, né? E por incrível que pareça, mesmo com todas as evidências, né, e fatos ainda existem. Uma vez eu entrei numa discussão, você que me acompanha sabe que eu às vezes entro numa dessas, às vezes eu não entro, né? Às vezes não entro, normalmente entro. Mas normalmente eu tô lá. Mas numa discussão assim bem grande a respeito da metodologia e professores assim defendendo ferrenhamente ali, ó. Não, é isso mesmo, é gramática, é livro, porque senão a gente não ensina a norma culta. Então, como que... essa é a questão, né? O meu pensamento. Como que eu ensino a regra culta de um idioma que não é culto? Né? Ele não tem uma academia que regule e fala assim, ó... existem as regras gramaticais porque tem a Academia Internacional da Língua. Não existe, não tem. Não sabia disso. Porque vários países têm o inglês como língua oficial, mas em cada lugar que você vai, por exemplo, eles utilizam os tempos verbais de maneiras diferentes. Então, por exemplo, enquanto eu tenho em alguns lugares dos Estados Unidos que vai usar uma estrutura de simple past, por exemplo, para determinadas situações, que é o que a gente aprende na gramática, você vai para a Austrália e isso não é utilizado. Eles vão usar muito mais present perfect, por exemplo, para situações que dentro do livro didático seria mais adequado simple past. Então não tem um órgão que regule isso, né? Então quem está certo? Né? A realidade ou o que a academia acha? Exatamente. Fora o bombardeio, que isso é uma das perguntas mais frequentes na hora da negociação ali, né? De vender um curso de inglês. Eu vou aprender que inglês? Americano ou britânico? Qual a resposta Sendo que correta? existe um monte, né? Não, você vai aprender inglês. Né? Por quê? Porque existem diversas culturas, diversos países. Eu tenho a Austrália, eu tenho a Índia, né? Diversos... nem me fale, inglês indiano é terrível. Por que esse ódio no coração? Porque eu trabalhei com indiano falando inglês. E era melhor falar. Meu Deus do céu. Complicado. É difícil de entender, é muito... O sotaque é diferente. O sotaque mesmo. Assim. Bem diferente. É complexo. Quando eu tava na CJ, eu lidava muito com os coreanos. Imagina. E eu não falo inglês até hoje, então na CJ, obviamente, eu não falava inglês. Os consultores estavam ali falando inglês comigo, tinha um tradutor que falava inglês, e era uma bosta, porque o tradutor tinha hora que ele não conseguia traduzir. E aí ele ficava assim, e falou, nossa, eu não tô conseguindo entender o que ele tá dizendo. Eles estão falando. Chegou uma hora que eu falei assim, one moment, please. Google Translate, escreve. E a gente ficou configurando o sistema assim, não tinha GPT na época, né? E era comum, porque o tradutor não conseguia traduzir o inglês do cara. E o tradutor coreano mesmo estava ocupado atendendo outras consultorias. E foi a gente fez... Estava atendendo gente mais importante. Talvez, de fato, eu era só Harris faturista. E foi muito engraçado, porque a gente configurou o sistema todo assim. Talvez por isso tenha ficado ruim. Por texto, Google Tradutor. Mas, por Google Tradutor. Por isso que ficou Talvez ruim. por isso tenha ficado ruim. Por isso que eu saí Então, de as lá. gambiarra lá. E todos foram Saí de lá demitidos. correndo. Por isso que eu fui demitido. E aí a gente entende uma mentira. demissão. Brincadeira, viu? Mentira, sacanagem. Tem que fazer o disclaimer aqui, que é zoeira. Ai, cara. Luiz, bom, em metodologia a gente abordou. Vamos para fluência em 3 meses, que é uma promessa válida aí, que eu vejo uma galera prometendo. Fluência em 3 meses. Funciona? É possível? Gente, olha, polêmica. O que é fluência? Vou sair daqui preso. Cancelado. Você sabe, cancelado eu já sou. Não, se for cancelado é porque já tá milionário. Ninguém fica cancelado quando é pobre. Ai, gente, me cancela então pra eu atrair. Atrai a riqueza. Quem sabe assim, né? Não sei. A gente tá tentando ser cancelado há 2 anos, não conseguimos ainda. Cancelem Aí eu me aí. esforço, né?
Tem que tentar mais forte. Às vezes ligar uma câmera a gente chega lá. escondida, uma conversa com o Cleiton, consegue mais rápido. As histórias de bastidor aqui são mais apimentadas. Já fica aí. É Lucas, né? Lucas, fica aí a dica. Liga a câmera. Offline. já encerrei, pode falar. Você sabe que essa história do inglês fluência que promete, né, em X tempos uma fluência, foi um tempo, podem dar um Google aí, vocês vão ver. É muito polêmico a ponto de se tornar, assim, temas de que isso é crime. Tá? Porque como eu posso garantir isso? Eu não posso. Porque isso é do desenvolvimento pessoal de cada um, né? A gente tem brasileiro que não é fluente em português. Não, é verdade. A maior parte é analfabeto funcional, né? De não ser fluente, de não conseguir se comunicar mesmo, de conseguir manter uma conversa, né? E como que eu prometo isso? Eu consigo entregar e expor o meu aluno a um conteúdo. Mas eu não posso garantir o quanto aquele aluno vai absorver, né? É a mesma coisa de um estudante, sei lá, de direito. Ele se forma advogado? Não tem como. A faculdade não pode prometer isso para ele. Né? Que ele tem o lado dele. Os 50% da faculdade ela faz, o resto... Então, e isso foi uma estratégia aí de marketing. Teve uma escola em específico que era bem incisiva nisso, e aí começou a realmente rolar esse negócio. Não, porque era tudo que a galera queria, né? Rapidez, né? Rapidez. Em quanto tempo hoje, eu falo? Então? Em quanto tempo você... E é uma pergunta que a gente recebe. Em quanto tempo você acha que eu vou estar falando? Não sei. Né? Nós estamos aqui para fazer o nosso papel. Então, por isso que eu costumo falar. Qual é a metodologia de ensino que eu uso? Qual é o método? O seu. Como você aprende melhor. Individual. Exatamente. Personalizado. Por quê? Porque eu preciso explorar como esse novo conhecimento vai ser absorvido por você. Porque o que acontece, geralmente, se eu tenho... Vamos estudar um vocabulário, né? E eu vou ensinar um tempo verbal na gramática me utilizando de um vocabulário. Eu vou lá e falo assim, Cleiton, hoje a gente vai estudar padaria. E eu vou ensinar tudo de padaria aqui para você, nesse vocabulário. Na vida real, o quanto de inglês na padaria ele vai usar? É um lugar que ele nem frequenta às vezes, né? Não é? Então, assim, pode ser um local que ele frequente aqui, né? Vá lá. Mas o básico, todo mundo vai saber se virar, mas ele vai, às vezes, passar tanto tempo exposto a um vocabulário que ele não vai usar, que isso vai prejudicar também a forma com que ele aprendeu um tempo verbal, uma expressão, né, umas colocações do inglês. Então, ele vai ficar preso naquele vocabulário que ele foi exposto e ele não usa. Então, como que eu preparo essa aula? Eu preciso entender o mundo dele. Então, ele é contador, ele é empreendedor, ele tem não sei falar talk show, não é isso, né? Talk show é o nosso parceiro ali do lado. É o nosso parceiro ali do lado. Ele tem um podcast. Então, esse é o mundo que ele está exposto. Eu preciso trazer o vocabulário desse mundo. Por quê? Ele vai chegar, vai bater o olho e vai falar assim, opa, isso aqui eu lembro. Você faz o link rápido. Isso daqui... e a necessidade de aprender vocabulário vai aparecendo naturalmente. Eu preciso levar para a aula para o professor me ensinar a falar os equipamentos que eu uso. E isso se torna funcional. Porque faz sentido para a pessoa. Porque faz sentido para a pessoa, exatamente. Então, dá para eu prometer a fluência? Não. Dessa forma, não tem como, né? Porque geralmente eu tenho um material que é pronto, que é para todo mundo, é a mesma coisa, então ele vai ser fluente naquilo. Até deixa eu fazer uma pergunta, talvez seja técnica, né? O que é a fluência? Em que ponto uma pessoa se torna fluente em algo? A fluência
no inglês, muita gente confunde isso, né? Eu tenho pessoas que têm um nível de inglês intermediário, mas é fluente. Eu tenho pessoas com nível de inglês avançado e não é fluente. Então, a fluência, ela vem literalmente do fluir, ou seja, entender e se fazer entender. Isso é a fluência no inglês. Então, eu vou manter uma conversa acontecendo, seja o meu nível de inglês qual for. Eu posso ser uma pessoa de nível básico com inglês que flui? Posso. E nossa, Luiz, isso é um absurdo. Não é. Vá, por exemplo, nas escolas de intercâmbio fora do país. Não, dentro da escola é proibido outro idioma, né? E você tem alunos ali de todos os níveis. Então, dentro da sala de aula, acontece uma fluência, porque o professor precisa entender o aluno e se fazer entender. Então, existem caminhos para essa fluência. Então, o que eu preciso fazer é treinar para que a minha comunicação, através do idioma, aconteça. E quanto mais eu sou exposto, e quanto mais eu treino, e quanto mais eu estou ali naquele mundo, mais fácil vai ficando a fluência, né? Então, eu preciso de um certificado C2 Cambridge para certificar, atestar que eu sou fluente? Não. Eu posso ser muito bom tecnicamente, mas eu não consigo manter uma conversa. Eu passei por isso. Eu já tinha estudado, já era professor aqui no Brasil. Quando eu fui para a Inglaterra, primeiro, a gente já é exposto a uma cultura totalmente americana. Então, uma questão de sotaque, tem uma questão de maneiras de falar. E quando chega na Inglaterra, outra cultura, outro jeito de falar, né? Dentro da escola, eu era excelente. O inglês, aqui assim, no Brasil e lá polido lá também. E lá também. Maravilhoso. Meu speaking foi na rua. Nota 10, tá? Pra você que quer confiança aí. Nota 10 de speaking. Mas é beleza, vamos sair, Luiz, vamos pro bar, vamos. Começava alguém a puxar uma conversa comigo, eu ficava assim. Que idioma ele tá falando? Que? E com um sotaque dos infernos. Eu falei, meu Deus do céu. Eu teve uma vez que eu fui no McDonald's e eu chorei. Porque eu não entendia. Olha o corte. Exatamente. Eu chorei no McDonald's. Eu chorei no McDonald's, segundo corte. Anota o time aí. Eu cheguei, eu tinha acabado de chegar, tava meio perdido, eu ia ficar na casa. Chorei no McDonald's da Inglaterra. Na Inglaterra, melhor do que melhor, né? Melhor que chorar do McDonald's da Inglaterra, é melhor. Eu cheguei, eu falei, eu preciso comer, eu precisava esperar a minha amiga que estava trabalhando, porque eu ia ficar na casa dela. E eu cheguei de manhã, ela ia parar de trabalhar só à tarde. Então, imagina, né? Todas as malas, preciso comer. Eu fiquei num bairro que tinha um McDonald's perto. Eu falei, vou lá, né? Se eu não entender, porque eu já tinha... Eu aponto. Eu já tinha... né, tido um estranhamento ali na imigração, falei, nossa, é outra coisa aqui, né? E eu falei, bom, qualquer coisa, gente, McDonald's é a mesma coisa em todo lugar do mundo. Eu chego lá, falo number one, sento como e acabou. Só que não. Achou. Aí fui pedir, e eu fiquei num bairro, uma comunidade turca. Ou seja... não era inglês. Do inglês britânico, tinha um plus do sotaque do turco. Eu pedi o McDonald's e a maldição desse lanche fora do país tem versões de pequeno, médio e grande. Por quê? Né? Então, e aí lá eles podem pagar. Eu fiquei, meu Deus, não entendi nada. E aí tava tão perplexo, peguei lá, consegui mais ou menos entender, sentei na mesa, só que eu não tinha noção de que lá a moeda vale, né? 1 libra é bastante dinheiro.
E aí, lá, sabe aquelas caixinhas que tem de doações, que fica, geralmente aqui fica no caixa, né? Lá eles tinham um funcionário que passava de mesa em mesa recolhendo. Eu peguei todo o meu troco e joguei assim, ó, não fala comigo. Que eu não queria falar com a pessoa. Saiu assim, não sei, né? não sei, né? Então, tem esse choque também do sotaque, de estar preparado, né? Enfim, não sei por que eu entrei nesse assunto. A gente estava falando da fluência. Fluência, que você apanhou no começo. Apanhei, exatamente. Então, e aí eu era legal dentro da escola. Fora, tinha todo esse contexto. Ou seja, né, para aquela situação eu estava fluente? Não. Né? Então, lá no bar, eu estava fluente. Então, eu precisava estabelecer ali a minha mente para entender como que funciona a fluência. Eu decorei uma frase uma vez, eu sentei numa mesa de um bar, eram 4 lugares, eu estava sentado em um, e aí começou a encher de gente. Aí sentou um rapaz, mais 2 moças que estavam ali, pode sentar com você? Pode. E aí a moça era da Alemanha. Você tem certeza que foi isso que eles perguntaram? Não, foi. Eu acho. Meu Deus, não, essa dúvida agora. Agora é tarde. Já tinha Aí superado. ela falou assim, I enjoy London so far. Falei, o quê? I enjoy London so far. Falei, sofá? Da onde? Aí eu falei, vamos lá, Luiz, você está Se esforça. no outro contexto. Vamos lá, bebe alguma coisa para dar um time. Aí eu entendi, eu falei, tá. Are you enjoying London so far? Só que no sotaque britânico eles comem o R. Não faço ideia. Eu tô só concordando que só ri a cena. Gente, já vamos começar a campanha. Aí nos comentários, Clayton faça inglês. Tá? O que ele falou? Subam a hashtag. Você está curtindo Londres até agora? Uma salva de palmas pra ele. Tá vendo a importância do inglês, pessoal? Tá vendo? Pra não ser o Clayton. Não seja o Clayton. Essa vai ser minha campanha desse tal. Não seja o Clayton. Don't be Clayton. Don't be Vai Clayton. ficar eu, tipo, todo O meme. Então, aí a gente adapta. E depois passou uns 2, 3 dias pra eu me conectar e falar, ok. Virar a chave. E eu fui chamado a atenção também. Pela até minha amiga. Falou, Luiz, seu inglês parece que a gente tá falando com um velho de 70 anos. Fala com a gente normal. Mas eu falei, o que é falar com a gente normal? Eu aprendi assim. O Paul Cabanes, que é um francês, ele falou que ele passou por esse mesmo processo quando ele veio pro Brasil. Ele falou, eu aprendi português com os livros Foi muito engraçado. antigos de poemas, literatura portuguesa. Quando eu cheguei aqui, eu falava, todo mundo começou... Voz Messê. Estou deveras bem. Nessa pegada, ele falou assim, ninguém conseguia me entender e saia rindo. Faz total sentido essa troca, né? Muito surreal. Mas é interessante isso, porque eu também passei por isso. Foi até muito curioso. Eu estudei inglês, sempre gostei muito, né? Desde pequeno, estudava sozinho, muita música. E eu sempre falo que tem um momento para mim que é muito marcante, que eu saí da escola a pé, já tenho, sei lá, uns 14 anos de idade, estava indo para minha casa, e eu estava olhando as coisas e conversando comigo mesmo em inglês. Então eu gostava de fazer isso por mim mesmo, para meu desenvolvimento. Meu desenvolvimento, maluco, né? Sofreria. E aí? Não, já passou. Só pra tirar o remedinho resolveu. E aí fui desenvolvendo e tal. Sempre gostei, continuei estudando. E aí eu fui trabalhar fora do Brasil, trabalhando no navio de cruzeiro. Aí você imagina, no navio de cruzeiro tem 62 nacionalidades diferentes trabalhando lá dentro, todos falando inglês. E aí são 62 inglês diferentes para você se comunicar. As 2 primeiras semanas, rapaz, foi um caos aquilo. Até o cérebro virar a chave, que eu tava num ambiente diferente, falando inglês, ouvindo inglês, lendo inglês, cara, foram as 2 semanas mais difíceis, assim, de comunicação que eu tive. E dá uma canseira. Tá, você sai exausto, cara. Nossa. Porque era o dia inteiro. Eu vou te falar uma coisa, pessoal, uma curiosidade. Xingar em português é uma delícia.
Xingar em inglês não tem graça. Não tira todo o ódio de você. Então era o que eu fazia. Quando eu precisava xingar. Xinga em português, ninguém vai entender nada mesmo. Ou ia tomar banho. Assim, não tem graça. Não tem graça. Bom, Não enche o peito, né? Não, é que a gente tem. Em português tem mais palavras, né? A gente consegue diminuir a pessoa com mais adjetivos. Em inglês tem poucos. é um xingamento só pra tudo, não tem uma coisa nada que só, atende. uma derivação disso. Enfim. Você ensina a xingar nas suas aulas? A gente não ensina essas coisas, né? As pessoas já chegam sabendo. Aprendem. É a primeira coisa que todo mundo aprende, né? É xingar, mas aprende. Tá bom, eu vou... Já é um incentivo. É o que você precisa? É o que eu preciso, pra xingar o Felipe. Fechar. O problema é que Ele ele vai vai saber entender, né? responder, né? Ah, não, é verdade, ele vai saber o que eu tô falando. Esquece, Felipe. Aprende outro idioma, Vou aprender além do Bom, inglês. Professores de russo. russo. Nossa, xingar em russo deve ser divertido. Luiz, perguntas técnicas agora chatinhas. Como que você foi pro inglês? Desde sempre que meteu o louco nessa vida aí? Porque eu sempre fugi do inglês. Mas você sempre quis fazer inglês ou o que te levou a ser professor de inglês? Nossa, o que me levou a ser professor de inglês, na verdade, o que me levou a ser professor. Esse é o primeiro ponto, assim, eu sempre quis ser professor. Essas eram as minhas brincadeiras. Sempre foi, eu acho que é o que eu tenho de memória da minha infância, é eu tendo lousinhas e imitando, minha mãe que conta. Se ela estiver assistindo, ela vai lembrar. Eu imitava minhas professoras de ensino infantil, bem estressadas, que gritavam, fiquem quietos, silêncio! E assim, eu fazia as mesmas Reguada coisas. na cabeça dos alunos. Tudo, e jogava, e me estressava, e saía da sala, e encenava mesmo, passando mal, assim, tipo, Eu não aguento essa turma. não aguento, e fazia tudo isso, e todo mundo assistindo. Era meio insuportável. Mas, então, a primeira coisa que eu queria ser professor. E aí o inglês foi por conta de música, que é já um outro lado meu, das minhas coisas. Eu sempre gostei muito de música, envolvido com música. E aí, na época, tinha uma banda que eu gostava, né, por conta da igreja e tudo mais. E começou uma febre que os cantores gospels, na época, eles faziam versões dessas músicas. E eu queria saber a original. E aí eu ganhei um CD deles na época. E aí eu tinha a base da tradução pela versão que faziam. Mas a época dos CDs eram muito boas, né? Saudosismo. Por causa do encarte, Com as letras ali. Pegava letra. Mas eu não tinha condições de fazer inglês na época. As escolas eram caríssimas. E eu, coitado, miserável. Eu tinha um dicionário, que era do meu tio, velhinho. E eu comecei a estudar inglês ali. Traduzindo as letras. Traduzindo meio que ao pé da letra ali, né? As músicas usando o dicionário. Mas tinha essa adaptação, porque eu sabia mais ou menos a versão da música. Então eu olhava no dicionário, falava, aqui. Então para falar isso, eu uso isso. E fui adaptando nesse sentido, né? Mas as aulinhas de inglês ali da escola, embora o primeiro idioma que eu estudei não foi o inglês, foi o espanhol, porque tinha um professor de espanhol na escola, que ele na verdade era inspetor de alunos, e ele gostava de falar espanhol. Eu passava o intervalo, coisa de nerd, né? Eu passava o intervalo estudando espanhol com ele. Mas ninguém falava espanhol, então eu passei pro inglês e comecei a mergulhar dessa forma. Aí o tempo passou, teve uma escola que fazia um precinho mais camarada, foi aonde que eu consegui começar a estudar inglês numa escola. Então eu entrei, mas eu já entrei pulando um dos primeiros livros. Já me colocou um pouquinho mais na frente, bacana. Mas um fator interessante, né, nisso é que eu tinha aula, a minha aula era às 10 da manhã. Eu morava longe, morava na zona rural, então eu chegava 8h30. E a minha aula era só às 10. E antes, estava tendo a turma das 8 às 10, estava tendo aula com um professor que eles estavam num livro
depois do meu, acima do meu. E aí eu ficava na janela fazendo literalmente a aula. Eu pegava o caderno, fazia a aula do livro que estava na minha frente. Então eu fazia a minha aula do básico, depois eu fazia... E antes eu fazia a do intermediário ali, e a aula já era toda em inglês, então eu me expunha o máximo que eu podia no inglês. E aí vem um ponto interessante do eu querer ainda mais ser professor. Foi por causa deste professor, que é o Leandro. Beijo, Leandro. Desse professor da turma avançada, exatamente, intermediária ali. E é uma história muito, muito interessante, porque ele percebia que eu ficava lá, então ele chegava mais perto da janela para me ajudar. Eu acabei sendo aluno dele depois, né? Ele deu aula para mim de inglês e a gente começou numa amizade, mas eu queria ser professor, mas eu queria ser professor igual a ele. Porque ele era, assim, incrível. E ele não é um professor de inglês. Ele estava cobrindo uma professora. Nossa. Ele é professor, inclusive ele é professor universitário de tecnologia da informação, né? Ele é cientista da computação, não tem nada a ver, né? A computação não tem jeito, o inglês. Mas ele era, não que ele tá vivo ainda, se Deus quiser, muito tempo vivo. Ele é um excelente professor, uma didática assim fenomenal, e foi com ele que eu aprendi muitas coisas, principalmente da pluralidade, de conseguir conversar com as pessoas um pouco, não profundamente, mas conseguir conversar a respeito de tudo. Então eu pegava muito das coisas que ele fazia. Então ia a galera da engenharia pedir ajuda para ele em matemática, na aula de inglês, e ele fazia as fórmulas de matemática e falava em inglês. Explicava o que a pessoa precisava de outra coisa em inglês. Eu olhei para aquele cara e falei assim, eu quero ser você. Não, faz todo sentido. Faz todo sentido agora, mas não é o padrão, né? Não é. E para aquela... Faz quantos anos isso já? Mais de 12 anos. Então. Quer falar a idade? De 18 anos. A internet faz mais de 15 anos. Você já tem 12 dando aula. Caramba, que legal. Então, tipo, naquela época não tinha escola assim. Ele estava inovando ali já. E aí a gente começou a pegar amizade. Inovando, fazendo óbvio, né? Loucura isso. Não é? Mas demorou. Sendo um bom professor. Sim. Eu só fui ouvir essa dinâmica de começar a falar tem, sei lá, 4, 5 anos. Não, tem mais tempo, é que talvez você não acompanhe, mas é curioso que eu ouvi alguém falando em algum podcast, não lembro. Quando começou esse negócio de vir escolas de idiomas para o Brasil, né? Que o Brasil começou a se internacionalizar, um curso de inglês levava assim 8 anos para você se formar em inglês, 10 anos para você se formar. A galera ganhou uma grana aí, né? Não, eu falei, é igual eu não sei hoje como que tá, mas antigamente, eu sei porque minha irmã passou por isso. Ortodontista, colocava aparelho. 10 anos para resolver seu problema. Imagina, 10 anos pagando uma mensalidadezinha ali, quanto não gasta? Minha irmã ficou 11 anos com o aparelho, cara. Caraca. Eu quase isso. É isso, as escolas de inglês aproveitavam porque não tinha ninguém, não tinha competição, não tinha uma metodologia diferente. E, bom, aí você começou, você começou a escutar a aula ali, você foi chamando a atenção e o professor foi te entregando. Exatamente. Já pulou um livro, economizou uma grana. Mais ou menos. E aí eu fui, quando eu estava no intermediário, aí a escola, por conta desse professor, me chamou para assumir uma turma de básico. Que legal. Então, quando você estava cursando o intermediário, você já estava dando aula. Foi aí que eu comecei a dar aula. Eu tinha 16 anos. Que legal. Aí você falava pro pessoal, pega os encartes da música e vai traduzir. Não podia dar a fórmula do sucesso. Aí eu comecei a dar aula aí já era. Aí foi. Me apaixonei. Mas dar aula sempre foi uma coisa... presente, né? Eu dou aula hoje de bastante coisa. Isso é muito bom. Dar aula. Talvez esse seja o meu caminho. Como que surgiu... Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Ensino de inglês corporativo. Quais são as principais dificuldades dos profissionais que precisam aprender idiomas para negócio, para empresa? Por exemplo, contabilidade. Como que você faria isso? Bom, vamos lá. Eu acredito que
num primeiro momento, fazer essa separação, a gente precisa analisar a real necessidade. Então, por exemplo, você... Deus abençoe. Fique tranquilo. Você quer fazer inglês para negócios, mas você vai falar... Existe a necessidade hoje de você se comunicar, por exemplo, numa reunião com as pessoas, se comunicar apenas. Você precisa de um vocabulário sobre contabilidade, porque é isso que te falta, né? Então, o inglês, eu acho interessante que a gente não faça a distinção, que é geralmente onde as pessoas acham que estão fazendo alguma coisa diferenciada. Eu sinto muito em frustrar os sonhos de vocês, mas não é. O inglês, a estrutura, a conversa, ela é a mesma. O que vai diferenciar é o vocabulário. Então, o que é o inglês corporativo? Venha fazer o inglês corporativo em Business English. É o inglês com um plus de vocabulário. Um foco no vocabulário, talvez. Sim. Por quê? Isso já é assim, comprovado, né? É fato. A linguagem corporativa, ela não é uma só. A linguagem corporativa, por exemplo, para uma empresa de engenharia é uma. Para uma empresa, sei lá, de contabilidade, de seguros, é outra. Então, como que gera o mesmo problema se for em português. Sim. Se você falando de contabilidade, eu até entendo, porque eu também acabo estudando um pouco disso por ter meus negócios. Mas se chegar um médico que começar a falar de partes do corpo, doença, medicamento já bugou para mim. Sim. Seja em português, seja em inglês. Então, fale sobre ligações covalentes, química. Eu não sei nem em português, eu não vou falar em inglês. Mas você não fala inglês, professor? Sim, mas eu não tenho esse vocabulário em português, que é a minha língua nativa, né? Então, o inglês, a linguagem corporativa, depende da área. Então, quando você vai fazer um Business English, se não é uma estrutura pensada naquilo que é para você e os seus colegas de emprego... Na sua área de atuação, não vale de nada. Ele é um inglês com purpurina em cima. Assim. É só isso. Para vender melhor. Para vender mais. E... Certo. Nossa, que bosta. Fugiu o que eu penso. Veio o negócio na minha cabeça na hora, assim. Talvez nada pra falar. Tá bom. Puxa aí que eu tô pensando. Mas lembrei. É um nicho de mercado a ser explorado? O quê? Esse inglês corporativo específico? Trabalhar em cima de material, conteúdo, por exemplo, inglês para contador. Se você é contador de uma multinacional, vem aqui. É um nicho, mas muito pequeno. Né? Ou não? Porque eu exploro o Brasil todo. Eu acho que é muita coisa para se pensar assim. Vou padronizar. Vou criar a minha franquia e dentro da minha franquia vai existir o Business English e o material é esse aqui para contadores. Eu acho complicado, porque até mesmo dentro da área, né, do macro, ela vai ter as suas especificidades. Né? A mesma coisa de eu falar assim, inglês para advogados. Que setor, mas né? Qual, né? Previdenciário? É o mesmo vocabulário de quem faz criminal, por exemplo? Não é. Né? Então, é um nicho a ser explorado? É um nicho a ser explorado assim como todas as áreas são. Né? Então, você precisa de inglês para você saber inglês. É a sua comunicação. A linguagem corporativa é automática. Você começa a trabalhar na empresa, você é exposto e a linguagem corporativa ela já é em inglês. Né? Muitas pessoas vêm principalmente se são multinacionais. Feedback. Eu acho um saco. Na minha lá, os caras falam cada 5 palavras, 6 é em inglês. E tem tudo correspondente. Fazer uma... Mas o que o Cleito colocou, eu acho assim que é um potencial de negócio, cara. Mas não para um curso no modelo tradicional e nem tão tradicional assim. Mas talvez um curso mais direcionado de forma online, que já tem as aulas gravadas.
inglês para contadores, inglês para advogados de relações internacionais, alguma coisa assim, porque aí sim você vai, já sei inglês, mas eu preciso melhorar o meu vocabulário porque eu estou numa multinacional e eu vou precisar falar com os caras da matriz que o Brasil é um manicômio tributário. Preciso explicar isso para eles. Vai ser e aí tem um nicho de mercado. Eu acho que, mas de forma online eu acho que faz sentido sim. Nesse sentido, talvez seja potencial. Eu acredito que quanto mais for... Mas é pro cara que já sabe inglês. Exatamente, dá para ser explorado. É aquele tuning mas ali. Eu acho inválido e mais frustrante eu começar a estudar inglês estudando por um corporativo. Porque eu posso saber eu tenho muito vocabulário e eu não sei aplicar, né? Então tem que andar junto ali. Se ele for um pouco misturado, um pouco... E dá pra fazer. Por isso que eu acredito muito no personalizado. Eu acho que seria um nicho de mercado, o profissional, né, a escola de inglês, ela ter uma equipe especializada para atender demandas. Por quê? A escola de idiomas, ela é uma empresa prestadora de serviços que precisa se adaptar à realidade do cliente, né? Então eu tenho aqui, sei lá, uma empresa... Vamos usar a Caterpillar aqui, né? O que ela faz, o que os funcionários ali dentro precisam para se comunicar, saber qual é a linguagem. Então, qual é o papel da minha empresa? Estudar isso, mapear isso, criar essa estrutura, desenvolver essa metodologia que vai fazer eles pegaram o inglês mais o vocabulário daquela realidade e eu monto aquilo e falo assim, vamos para essa consultoria, vamos entender como funciona aqui, porque vai ser algo funcional para a empresa, né? Então eu acho que talvez nesse modo seria mais eficiente. Interessante. Inclusive Caterpillar é o nome de um bicho. Se você sabe, comenta aí. É o nome de um Pokémon também. É? Não, Pokémon não sabia, mas provavelmente é o mesmo bicho, então. O nível cultural. O nível cultural do time. Mas o Lucas sabia. Então tá bom. É nóis, Lucas. A gente vê claramente. O Lucas tem 22, é justificável. Porra, Pokémon é velho, mano. Meu Deus, 22 pra 36. Pô, traí, né? Falei nada. 36. Já fez 36? 36 daqui 12 dias. Eu quero lista de presente. Lista de presente. Você que quer presentear o Cleiton com um curso de inglês, isso, boa. Deixa nos comentários. Nossa, eu não tô vendo os comentários, peraí. I study English because if not, the life is snake. Eu vi esses dias eu vi essa frase aí. Acho que você que botou, não foi? Sim. É verdade. The life is snake. A vida cobra. A vida cobra. Exatamente. Luiz, como que foi esse processo de professor de inglês para empreender com inglês? Porque muda completamente a linha de raciocínio, né? Chega lá, dá aula, ter tudo montado é uma coisa. Abrir a empresa, vê uma porrada de desafio que... Pois é. Aí ele é um desafio, mas o professor de inglês, eu fui meio treinado ali, mais para pegar o espírito da coisa, né, da escola de inglês. Por quê? Trabalhando com a grande realidade, e acho que é por isso que alguns donos de escola não gostam de mim, os destruiu sonhos, né? True English. A grande realidade é que uma escola de inglês, ela é um comércio. Eu preciso vender, é um negócio, né? E para eu cativar esse aluno, eu preciso ser um bom vendedor do meu produto, né? Eu percebia que à medida que os alunos queriam fazer inglês comigo, na turma que eu estava dando aula, e queria dar continuidade se o professor fosse eu. Por quê? Né? Que entregava de verdade. Então eu tinha construído ali, né? Eu tinha fidelizado aquele cliente. Mas eu estava fidelizando ele para aquela escola. Né? Então, vendo a forma com que eu trabalhava, as escolas onde eu trabalhei começou também a me trazer mais para perto do comercial.
né? Então, existiam essas parcerias aí entre os setores, e onde eu fui também tendo conhecimento de como era o funcionamento de uma escola de inglês, né? Então, que eu pude explorar de Você teve um aprendizado, então, não só como professor. Exatamente. Legal. Mas porque eu quis. Então, dica importante para você, queira. Eu quis entender como funcionava, né? E quando eu comecei dando aula, particular. Quando eu saí das escolas, eu precisava me virar, minha filha tinha acabado de nascer e eu precisava trabalhar, né? Então eu comecei a dar aulas particulares. Só que as aulas começaram a tomar uma proporção grande. Tanto que a escola chama yard, porque é quintal, porque a escola nasceu no quintal da minha casa, né? Exatamente. Eu ia perguntar, tinha tanto que eu pensei em tanta coisa e não pensei nisso. E começou porque eu tinha alguns alunos adultos e eu tinha um grupo de 8 crianças que as mães ouviram falar, gostaram, colocaram para fazer comigo na minha casa, no quintal de casa, com a minha filha lá. Era tão engraçado que tinha horas que eu passava literalmente o dia inteiro falando inglês. Então a língua dentro da casa não mudava, às vezes, né? A mãe da Helena não fala inglês, mas ela só aprendeu. seguiu o fluxo, né? Tinha uma hora que eu colocava dos desenhos, às vezes, que eu passava para as crianças, eu deixava rolando e a Helena foi crescendo no meio daquilo e para ela também foi ficando mais natural, né? Então começou a partir dali. Aí os desafios de, ok, eu sei dar aula, como que eu vou fazer crescer isso daqui? Como que eu vou empreender, eu entender que aquilo ali se tornou uma empresa, né? E, bom, fui atrás de ajuda, vou até hoje, né? Porque conhecimentos de contadores que auxilia a gente nessa parte, né, burocrática, que não tem como. Mas era até uma coisa que eu comentei, né, com você. O empreender, ele vai bastante de você entender onde você está empreendendo, né? Então, empreender no interior de São Paulo, eu comecei em Itatiba, que é uma cidade bem menor do que Piracicaba, por exemplo. Tem os seus desafios. Assim como tem em Piracicaba também. Sim. Então, a gente tem uma disputa já com os concorrentes de marcas consolidadas, que geralmente quem apoia já são pessoas que já têm um nome, já fizeram, né, já são os fazendeiros, já são donos de grandes empresas, e sendo grandes empresas, a rede de contato é maior, e aí o funcionário ou aquela pessoa que está mais próxima, que vê o que ela consome, né, qual é o ideal dela, o que o patrão consome. Sim. E o patrão consome escola X. Então eu preciso... mas a qualidade, não. Mas o patrão faz, né? Eu tenho, é o status, eu faço, você tem. Hoje em dia isso tá caindo um pouco, né? Porque não tá entregando. Mas antigamente você... aumentou muito a concorrência também. Aumentou, né? Hoje aumentou. Tem escolas de bairro, antigamente não tinha isso. Não tinha essa possibilidade. E a demanda mesmo, a necessidade. A própria online abre muita informação e a pessoa já saca, né? Exatamente. Então hoje, mas ainda assim tem, né? Sim. Quando você fala assim, vou fazer inglês, as principais marcas que a gente é bombardeado vem na cabeça automaticamente. Sim. Né? Então vão existindo essas dificuldades. Então como eu vou crescer? Então eu preciso trabalhar em evidenciar naquilo que é um diferencial, é um conforto, é o que eu consigo criar ali com o meu aluno, que eu sei que a divulgação que ele vai fazer, que as pessoas vão falar, com os resultados que isso vai trazer. Fiquei muito feliz, inclusive, esses dias atrás. Alguns dias atrás eu recebi um áudio de um aluno meu, que ele foi aluno meu em Itatiba, né? E foi um aluno de corporativo,
que ele precisava aprimorar o inglês para ele fazer uma viagem para os Estados Unidos. Ele conseguiu fazer essa viagem, ficou, se não me engano, 28 dias nos Estados Unidos. Desenrolou. E me mandou mensagem agradecendo pelas aulas que ele conseguiu ficar, ele conseguiu se comunicar e tá tudo certo e quer voltar a fazer aula comigo. Então, isso que é o mais bacana, né? Porque eu tô realmente comprovando o resultado. E o resultado e validando não é o método, né? Exatamente. Que não foi o certificado, não foi, olha, ele é avançado. Não, ele se comunicou, isso abriu portas, ele se manteve na empresa, a empresa viu o resultado de um investimento que também era da empresa, né? E hoje quer voltar a fazer negócio comigo porque foi um resultado não só porque foi uma satisfação pessoal para ele, mas também trouxe resultados para a empresa, porque para mandar um funcionário daqui do Brasil para os Estados Unidos tem um custo, então foi um investimento que eles fizeram que eles viram que valeu a pena a ponto de querer voltar a fazer negócio comigo de novo. Então, eu acho que por esse caminho aí, entregando resultados e escalonando a coisa. E aí volta naquilo que você falou, né? Ele fez a parte dele. Sim, com toda certeza. Fez a parte dele. Se um aluno não se entrega para aprender, te chamou, você está dando aula para ele, o que você faz? Você manda o cara embora, procura outro professor porque aqui não presta, ou você tem uma metodologia ali para, vamos aí, você está pagando, gastando dinheiro à toa? Como que você trata esse tipo de situação? Respostas diversas. Resposta número 1, eu não vou mandar ele embora porque eu não sou maluco. Resposta número 2, o famoso The Life Snake, né? Porque se o aluno, né, vamos falar de um adulto, se ele tá ali, né, geralmente porque a água bateu na bunda, ele precisa se virar, ele precisa entregar um resultado, né? Então eu geralmente espero essa hora chegar, que era realmente o que muitas vezes acontecia. Às vezes o aluno estava ali comigo, estava falando, mas às vezes por conta de ser particular, ele começava a falar em português, mantinha, mas eu deixo. Porque vai chegar um momento que ele vai precisar sentir essa desleixo dele, né? Isso já aconteceu comigo uma vez. Tinha um aluno que era de uma multinacional. Ele precisava se preparar para uma entrevista que era para uma vaga interna ali, mas para filial em um outro país. E ele foi fazendo, e ele estava... isso daqui a gente já treinou os toques, beleza. Então ele meio largou mão do meio pro final, assim. Empurrou com a barriga. Falei, tudo bem. Mas eu ia acompanhar nessa entrevista. Então eu fui na empresa e aí começou. Mas assim, ele falou o que ele tinha treinado, o que ele falou, mas despertou na mulher ali querer se aprofundar das experiências que ele trouxe. Mas e aí? Aí travou. Aí bugou tudo. Aí tinha eu falando. E ele repetindo. Eu no outro lado da sala, assim, ó. Não passou, né? Ficou claro que ele não estava conseguindo entender, não foi. Faltou fluência, né? Então independente do vocabulário, faltou fluência. Exatamente. Então, a vida cobrou, né? E aí a pessoa, ela volta assim, não, preciso. Realmente é necessário, eu tenho objetivo, eu preciso crescer, eu queria. Essa vaga ia mudar completamente a minha vida, já era um cara casado, então ele já estava estruturando a vida dele para aquele objetivo. E não conseguiu, porque faltou ali o empenho, faltou no inglês. E aí, a culpa é do professor, é do método, né? Não é. Deixa eu ler os comentários aqui. O senhor Antônio Ginevro falou que utilizei muito o inglês técnico, era necessário na empresa, inglês contábil financeiro. Multinacional não tem jeito, tem que uns accounting da vida. Camila Zauli, a água bate na bunda e eu espero essa hora chegar. Eu ouvindo isso, colocou a carinha de palhaço. É engraçado, pegando um gancho, que Camila Zauli é minha irmã, né? Olá, Camila Zauli. A empresa dela
a empresa dela. A empresa que ela trabalha, eles fazem, se eu não me engano, não sei se é uma vez por mês, eles têm um schedule, um calendário lá pra... Mas eles têm um dia que eles só falam inglês. Entre os funcionários ali mesmo, nas reuniões. Show de bola. Pra treinar. Pra desenvolver, legal. Pra desenvolver. Aí ela falta. Ela vai, mas ela fala espanhol fluente. Olha só, eu não. Isso é muito bom. A Aline fez uma pergunta, que é a Aline Dias. Aline Dias, grande Aline Dias. Grande Aline Dias. No caso, para ensinar crianças não alfabetizadas, seria esse método de conversação que você comentou lá, dos desenhos e tudo mais? Essa dinâmica que você usa? Sim. Porque é ainda mais fácil. As pessoas acham que é assim, nossa, o maior desafio por não ser alfabetizado. Mas ali é o melhor uma momento. Tela em branco. É o melhor momento. Eu tinha 2 alunos na escola, eles eram bem... Um tinha 3 e 4 anos. Então eles não falavam português direito, né? Mas para absorver o que eu estava falando era muito mais rápido. Legal. Então se eu mudasse, eles tinham esse switch muito rápido. Português, inglês, para eles tanto faz. Então, quanto mais cedo, melhor. O que acontece muito com pais que têm criança pequena, muda para os Estados Unidos, por exemplo, e ela vai para a escola aprender e falar inglês. Mas em casa os pais falam português. E a criança aprende os dois imediatamente. Normalmente fica melhor que o pai, às vezes. Normalmente sim, porque aprendeu do zero. O pai às vezes já aprendeu na escola com aqueles linguajar já mais brasileiro, né? Já fica mais travado. A exposição é maior. A exposição ao idioma é maior. Então Aline, bota pra Maria aí os desenhos tudo em inglês agora. Bota ela na escola do inglês e arte. Você levou de gatilho. Camila completou aqui, é uma vez a cada 15 dias o dia do inglês da empresa. Olha só, uma vez a cada 15 dias, então legal. Mais frequente do que eu pensava. Uma boa metodologia aí. O Sr. Ginebra que falou também, hoje em dia com as calls, store calls, é mais viável economicamente investir no aprendizado do que gastar com viagem, estadia e todo esse translado, né? Sim. Muito mais fácil para quem está na multinacional. Ainda bem que eu não estou mais em multinacional. Não escutem o Clay. Temos 4 empreendedores nessa sala, então ninguém está em multinacional. Tem resistência. Eu represento uma multinacional, mas eu tenho a minha empresa também. Até nesse sentido assim, de imersão. Era isso que eu pergunto. Qual é o melhor caminho? Né? Assim, independente de escola. E aí, assim, lógico que para quem tem dinheiro, o intercâmbio possa fazer muito sentido, né? Seja estando numa escola ou assim, vou juntar o dinheiro, vou ficar 6 meses lá e vou me virar. Ou não quero ir para uma escola. Ou não posso ir, vou fazer aqui no Brasil, fazer uma escola, fazer conversação com estrangeiros, né? Como você vê, qual que é a melhor estratégia, assim, independente do financeiro pesar ou não? Eu acho que a imersão, né, quando você se propõe, é algo bem pessoal, já é um objetivo seu, e é uma das dicas realmente que eu dou quando o aluno já começa a fazer inglês, que muda o seu universo. Você quer aprender inglês, você quer dedicar o seu tempo para você fazer essa imersão. Hoje, em tudo que a gente tem hoje de tecnologia, é muito mais fácil. Sim. Muito mais, né? Então, assim, muda as configurações do seu celular. Coisinhas básicas, né? Eu vou assistir, sei lá, filme. Coloca em inglês. Chato, mas coloca. É a sua imersão. Até uma dica que eu dou, assista filmes que você já assistiu dublado. Porque você não vai ficar prestando atenção na história. O seu propósito é outro. O seu propósito é o vocabulário. É a estrutura que está sendo usada ali da comunicação. Né? Então, você vai se desligar, você não vai querer saber o final, você já sabe, mas você vai estar exposto. Outra coisa, por exemplo, um exercício para gerar
a necessidade de vocabulário, para você buscar a sua falta de vocabulário sobre as coisas que acontecem com você. Eu, geralmente, vamos colocar lá, acabou seu dia, vai tomar banho, tá lá tomando banho, vou contar, olha lá, exercício da esquizofrenia, vou contar para mim mesmo, né, vou falar aqui tudo o que eu fiz. O que eu fiz hoje? Então eu acordei, eu fiz isso, pá. E geralmente, na medida que você vai falando do que aconteceu no seu dia, você fala, opa, eu não sei falar isso em inglês. Eu, sei lá, visitei um cliente e o cliente me perguntou, tananana. Não sei como falar isso. Não sei como fala, sei lá, torrar café. Então, surgiu uma lacuna. Um gap de vocabulário. Eu ia falar em inglês. Surgiu esse gap, eu preciso buscar. Tá, mas numa situação, numa conversa que eu preciso falar, quando falta vocabulário. Como que eu faço? Como que eu faço? Como eu saio dessa situação? E você mesmo consegue criar situações que te forçam a falar assim, não sei, mas com o vocabulário que eu sei, como eu explico? E eu vou procurando. Como que eu dou um jeito de resolver esse problema? Exatamente. É o seu primeiro teste de imersão. Bacana. É o introspectivo, né? E hoje existem, assim, diversas ferramentas. Tem plataformas... Celular na mão... Hoje tem ferramentas de inteligência artificial que você conversa com o robô ali. Isso é legal, né? O problema de falar sozinho. O problema agora você disfarça, né? É o computador. Tô conversando com uma pessoa. IA. A próxima anotação minha... Como você vê a evolução... muito, muito legal, casou bem no momento. Como você vê a evolução do ensino de idiomas nos últimos anos, especialmente com a tecnologia IAS. AI. Ó, já tô falando inglês. Olha, eu acho fantástico. Eu fiz alguns testes de alguns aplicativos que existem hoje, que realmente conversam com você ali. É muito bacana, principalmente na formulação, traz umas correções, e não é de forma impositiva, ela é bem na forma da comunicação, que é bem muito próximo ao que eu tive de aula no exterior. Então isso é muito bacana realmente. Então assim, é um plus, é uma ferramenta que todas as escolas, todos os métodos podem assim, incentivar os alunos mesmo a usar isso como prática, como exercícios fora. Eu não acho que substitui, né, o contato humano, até por conta da diversidade cultural. Idioma é cultura. Então, por mais que você esteja falando ali com a inteligência artificial, ela, de alguma forma, de algum banco de dados, ela vai tirar coisas que venham de uma cultura, né? Não é a sua. Que não é a sua e que tem muitas outras, né? Eu fui no encontro, né, para praticar inglês agora, dos poliglotas, e tinha um indiano lá. Então, e tinham várias pessoas que falavam inglês que estavam com bastante dificuldade de entender. E é o idioma oficial. Ou seja, né, eu preciso praticar as diversas formas de se falar inglês, de se entender o inglês, né? O sotaque, por que o sotaque americano, por exemplo, é muito mais fácil da galera do interior de São Paulo aprender e fazer o sotaque? Porque é um sotaque muito mais próximo do que a gente fala. É o caipira. Né? Tem esse R. Agora, tem essa diferença, né? O R, por exemplo, do carioca, né, que é puxado. O inglês britânico também tem. Então, são similaridades. Mas mesmo para os cariocas, por exemplo, a gente é bombardeado de cultura norte-americana. Sim. Então, eles já vão pegando aquele sotaque. Mas eu tenho sotaque irlandês, por exemplo. Nossa, é terrível de entender também, é complicado. E é inglês. E a galera, os brasileiros, um dos países que a galera mais vai estudar inglês é na Irlanda. É o custo, né? O
custo. Eu tenho Austrália. Essa banda que eu ouvi era australiana. Foi o primeiro inglês que eu tive contato, assim. Que tem um pouco do britânico com parte do australiano mesmo. Então eu tenho um inglês que tem um sotaque. Eu posso falar inglês na Europa toda. Sim. Mas eles vão sempre puxar pro sotaque britânico porque está na Europa ali, né? Na Europa. E destruir na mesa. Então, as ferramentas de inteligência artificial são extremamente, assim, um plus para você treinar, para você ter essa imersão. Muitas plataformas gratuitas, muitos aplicativos, o que oferece facilidades mesmo para você praticar, né? Então, eu acho fantástico. Muito bom. Sendo bem usada, né, Cleiton? Sendo bem usada. Acho que tecnologia é para isso. Tecnologia é para isso. Nas mãos erradas pode fazer estrago. Pode fazer estrago. Cuidado. O Ministério da Saúde adverte. Use com moderação. Qual a principal barreira para se aprender inglês hoje que você identifica nos seus alunos em todo esse período que você está dando aula? O que você acha que o pessoal mais trava? Eu tenho essa resposta. Preguiça. É isso. Então, temos um redor. Obrigado a todos. Eu espero vocês na próxima semana. O principal bloqueio nos alunos adultos, por exemplo, é a vergonha da exposição. Querendo ou não, a gente tem a cultura do bullying, né? Então a crescente errar em público de pessoas, exato. Então a crescente de quem procura. Eu não tenho muitos adultos, por exemplo, que procuram aulas em grupo, né? Por quê? Pode ver que tem um trauma, né? Trabalhos e trabalhos de inglês na escola, por exemplo, que, querendo ou não, você que é professora de inglês no ensino regular, não expõe aos seus alunos ao ridículo, né? Porque isso acontece. Eu vou lá, leio, né? É o famoso meme do Rai Lorena. Quem nunca viu, vejam, depois procurem. Acho que eu nunca vi, não. Vejam. São duas menininhas que elas precisavam fazer esse trabalho e filmar e ler em inglês. Mas não tinha, né, a educação ali apropriada para ler aquilo. E acabou virando piada, acabou virando meme. E é o que as pessoas têm medo de ser hoje em dia, né? Então, eu vou falar, eu vou errar, vão rir, eu vou travar, eu não faço mais. Nunca mais eu falo. Acabou o processo. Mais, né? Só psicólogo. E aí, para ir num negócio que todo mundo, a maioria das pessoas foge, que é de ir para a escola, sentar, tem um cara lá falando, você escrevendo, e ainda mais na vida adulta, que a gente tá correndo o dia inteiro, geralmente sobra ou à noite ou um sábado para estudar, e eu vou lá, sábado de manhã, para ver uma lista de verbos, eu vou dormir, eu tô gastando dinheiro, eu não quero. Então, eu já te dei assim uma lista de barreiras aí, que é o que a gente tenta romper e tem conseguido, né? Romper com isso para que as aulas sejam da maneira mais interativa possível, né? Que o professor fale menos ou igual ao aluno, né? Na quantidade de exposição de palavras. Ele precisa se expor, precisa treinar e precisa se sentir confortável para isso, se sentir à vontade. Legal. Qual que é o tamanho de turma ideal, assim? Você está falando, tipo, o pessoal procura mais o individual ali, o particular, que é onde eu me blindo o máximo possível do bullying, dessa exposição. Mas aí quando você vai para uma turma mesmo, você vai fechar turmas, qual o número de alunos ideal, assim, que você considera? Olha, dependendo da duração da aula, eu considero ali até 6 alunos. Uma turma. Que eu consiga trabalhar aí com 3 duplas, né? Para trabalhar ali eu consigo trocar, mas depende muito da quantidade de horas. Geralmente, se a pessoa, por exemplo, ela tem 1 hora para estudar, então a gente reduz, né? Eu acho melhor que seja uma dupla, que sejam 4 pessoas e que geralmente elas estejam reunidas para o mesmo propósito. Porque senão eu preciso
quanto mais pessoas na minha aula, né, quanto mais, e elas são Diversas. aleatórias, né, mais geral e menos específico, menos personalizado eu consigo fazer com que a aula seja, né? Legal. E aí eu acabo não acreditando em algumas metodologias que eu encho a sala, cada um num nível, cada um de um jeito, Cada um bota um fone de ouvido, não acredito. Infelizmente, é a minha crítica à concorrência. Tem que ser. Deixa eu ver aqui, comentário. Ícaro Fontes. É isso, passei por essas situações quando viajei. Não sabia a palavra exata, mas sabia me explicar e perguntar como era a palavra correta. Imersão é bom demais. Isso aí. Muito grande Ícaro, meu cunhado. Aquele beijo. Ícaro é engenheiro também, agora indo pro TI. Morou, acho que mais de um ano no Canadá. Então ele realmente precisou do idioma. Aí é a hora que você realmente vai botar a pele em risco ali pra você se desafiar é a melhor forma, não Sim. tem jeito. E as pessoas também, a gente precisa entender que nem todo mundo gosta de correr esse risco, né? E aí entender o perfil, eu acho que isso também fala bastante sobre o empreendedorismo, que quando a gente fala de idiomas e o ensino de idiomas, a gente precisa ter esse cuidado de entender o perfil do cliente, né? Porque às vezes eu vou lá pra cima dele e falo, não, é assim, encare seus medos e vá, mas não é o perfil dele. Nunca o mais perfil ele dele volta. é zona de conforto. O perfil dele eu não quero ser exposto ao ridículo, me dê ferramentas para que eu me preserve. E eu, enquanto a pessoa que estou ali vendendo para ele um produto, né? Eu preciso entender qual que é a sua necessidade. Se exponha, ele não quer. Então eu preciso montar alguma coisa que ele chega lá e fala assim, eu vou dar minha cara a tapa, mas eu tenho isso aqui de ferramentas que eu posso usar para eu não me sentir desamparado. Ou existe aquele perfil de pessoa também que quer resultado do que investiu, né? Eu paguei, eu investi, eu quero desfrutar dos resultados de algo que eu me propus. E aí não dá. Então, o empreender no idioma também é isso, né? Se preocupar com a educação, se preocupar com a forma, com a didática, o que vai acontecer, mas qual é o resultado na vida dele, né? É um cliente, né? É um cliente. No fim é o que você falou, né? É uma Se empresa. você não entrega para o cliente ou vende uma coisa que está fora da expectativa dele, vai ser frustrante para todos os lados. Mas é uma experiência ruim, né? É a experiência do cliente lá embaixo. E aí Customer Experience. Customer Experience. Ah, isso aí eu entendi. Sério? Isso aí tem nas empresas. Essa autoexplicativa. Não, é porque aí usaram isso aí na empresa. Aí. Fluente. Camila Zalva, se me colocar para correr esse risco, pode chamar o resgate que eu vou estar desmaiado no meio da rua. Uma perfil de cliente temos aqui assistindo. Às vezes o cara só quer aprender inglês para poder fazer uma viagem na Disney e conseguir pedir um hambúrguer. E vai rolar. Tá tudo bem. Vai funcionar também. Agora tem gente que quer aprender porque quer chegar lá e fazer um discurso na ONU. O esforço é outro também, né? O esforço é outro. Acho que eu perguntei tudo, Fê. Um discurso na ONU sem um tradutor, né? Sem intérprete. Legal isso aqui, ó. Como vencer o medo de falar inglês? Acho que tá dentro desse contexto já, né? Falando. Se desafiando. Comece aos poucos. Né? Encarando isso como um medo, né? E aí vai do que você... Isso também tem bastante do perfil da pessoa, né? Como é para ela estar em uma situação que desafie, que coloca medo. Geralmente ela vai lidar com isso como ela lida com... Essa é a pergunta de alguém ou você que anotou isso aí? Não, eu que anotei. Tá. Aí eu tenho uma resposta que é uma pergunta. Essa pessoa ela tem medo de falar inglês ou ela tem medo de falar? Ok. Nem em português ela se expõe. Às vezes é isso, ela tem medo de falar em público, que é um medo genuíno e estatisticamente tem mais gente com medo de falar em público do que da morte. Então, é algo que tem que ser desafiado mesmo. Encarado como um desafio. Como algo a ser superado. Você já comentou comigo uma vez que você ficou muito tempo no comercial vendendo, né? Como que você encara vendas
Qual a necessidade, como você encara, que você pode falar sobre vendas numa escola de inglês? Dá para aplicar um método ali para vender? Ou é muito talento? É treinável? Como você enxerga isso? Porque agora você vai, na tua escola, ou você vai ter que vender ou você vai ter que treinar um time de vendas. O vendas, na escola de inglês, o pedagógico e o comercial andam juntos. Não tem como, né? Às vezes eu tenho uma equipe maravilhosa ali comercial e geralmente é isso que acontece, né? E aí entra na sala de aula um pedagógico que destrói tudo. Tudo que o comercial construiu, o pedagógico vai lá e não entrega. Senta em cima. Isso é péssimo. O comercial das escolas de inglês, elas vêm sofrendo várias alterações, né? Eu já passei por várias e entendi porque existia um treinamento, né, de como vender e tudo mais. Né, e dentro do que a gente pratica dentro da minha escola, existem técnicas, mas são técnicas de mostrar a necessidade e falar, e realmente mostrar assim, olha, eu tenho o que você precisa, mas realmente ter. Então, trabalhar com essa verdade, porque hoje, com a informação, ficou uma saia justa para várias situações no comercial. Porque antigamente, por exemplo, vamos falar de inglês, era algo extremamente elitizado, era algo que poucas pessoas tinham acesso. Então, quando eu começo a explorar um outro tipo de público, eu consigo dar enganada, né? Eu consigo falar assim, não, porque eu jogo meia dúzia de palavra difícil, porque você vai... porque aqui nós trabalhamos a neurolinguística, não sei das quantas, que trabalha o lado esquerdo, o lado direito, o lado da frente, o lado de trás. Balela, é curso de inglês. Não vai trabalhar nada, é isso daí, blá, blá, blá. Mas eu consigo ir falando. Só que o desenvolvimento da tecnologia, das exposições... Então, qualquer coisa que você coloque na internet hoje... Você tem... Tá lá, a informação tá lá, tá tudo lá. Então, quanto mais na verdade, dentro do comercial, se trabalhar, isso não exclui técnicas, não exclui você plantar uma necessidade na pessoa que para ela ter aquele produto, ou despertar nela que talvez ela não saiba o quanto isso possa mudar a vida dela e você incentivar ela naquilo, são técnicas, mas o pedagógico tem que existir, né? Então, eu não consigo... Eu vou lá, faço um trabalho excelente, e aí chega na hora da aula, eu não sigo, eu não entrego aquilo, né? Então, o comercial, eu não vou prometer a fluência, mas eu vou trabalhar com que ele enxerga que ali é uma parceria. É um processo. É um processo, que ele não está sozinho. E essa parceria do professor é extremamente importante. É a segurança daquele aluno, né? Então, trabalhar junto. Então, essa estratégia é muito importante. Se eu treinar, por exemplo, uma equipe, vou treinar essa equipe de vendas, essa equipe de vendas vai ter respaldo, vai ter exemplos, vai ter como entrar dentro de uma sala de aula, por exemplo, no momento da venda, e a informação que ele está tendo ali, ele vai conseguir, sem aviso prévio, entrar dentro de uma sala de aula e ver acontecendo. Está acontecendo, olha essa interação, né? Então isso é muito importante. Eu lido com vendas assim, através da realidade. Um ponto que eu acho que é legal que você falou, assim, tem que ter a entrega. Até porque a entrega acho que é o melhor cartão de visita, porque se a pessoa que está ali fazendo aula de inglês realmente está recebendo aquilo que ela espera, ela vai indicar para mais gente. Sim. O boca a boca não tem. O boca a boca é o melhor esquema de vendas que existe. Indicação não tem... Mas assim, não estou falando da sua escola de inglês, mas em geral o que eu percebo falta um pouco do que você falou também. Entender o que o
cliente, do que a pessoa que está ali querendo contratar um curso de inglês espera e acredita que vai ser. Porque às vezes a minha metodologia é: senta aqui, põe um fone de ouvido, você vai ficar na frente da tela do computador. A pessoa tem perfil para fazer isso? Ela tem paciência de fazer isso? Ou ela é uma pessoa já mais dinâmica, que quer sentar do lado de alguém e puxar papo? E às vezes sua escola não entrega naquilo. E eu não posso misturar os dois alunos, né? Não pode misturar os dois, porque um é reservado, o outro é comunicativo. Aí os dois vão sair frustrados. Né? Então acho que falta, e aí não só em escola de inglês, mas em vendas em geral, porque é minha área também, falta as pessoas, os vendedores, né? Os salespersons, entender o que a pessoa está ali realmente querendo, esperando. Eu vejo isso como um problema geral no setor comercial. Exato. Porque independente da área. As pessoas, geralmente quem trabalha com vendas em cargos operacionais, né, é um vendedor, é um assistente, ele não enxerga aquilo como carreira. Então, como ele não enxerga aquilo como carreira, eu trato aquilo como uma subfunção. Dinheiro no bolso no final do mês. Eu faço do jeito que dá, né? E eu tô me lixando pra isso. Eu quero mesmo. Eu só tô pelo salário. Né? Eu quero mesmo fazer outra coisa. Então não tem essa preocupação. A gente vai ter essa preocupação nos cargos de liderança, nos cargos de gerência, que olha, você precisa entender o produto, vamos motivar, vamos. E a empresa, como geral, às vezes não enxerga que o operacional dele ali é que precisa de engajamento, de incentivar aquilo para, olha, enxerga isso como carreira, porque isso pode te trazer tal benefício. Então, tem isso também. Vou trazer duas informações aqui, então, bem nesse sentido que você falou. Se você acha que vendas é um subemprego, bom, saiba que um dos poucos bilionários que tem no Brasil era um vendedor que não falava inglês e é dono de uma escola de inglês, que é o Flávio Augusto. E o vendedor é o único da empresa inteira que pode ganhar mais do que o dono. Se for comissionado, obviamente. Aí, normalmente, os cargos de vendedores em empresas que estão nesse processo são comissionados. Exatamente. Né? Então, eu tenho uma empresa de vendas. Eu não tenho produto, eu vendo para outras pessoas. É o melhor negócio do mundo. Eu não tenho produto, não tenho que entregar nada. Não tenho risco, não tenho problema de fluxo. Então, é uma carreira, sim, existe muito estudo, aqui tem um monte de livro, tem um monte de curso sobre isso, e infelizmente, como a gente já falou várias vezes, né, Cleiton? Não se aprende isso na escola. E nenhuma faculdade ensina. Você forma administração, forma inglês, forma em qualquer... E não aprende a vender. Não aprende a vender nada. Exatamente. Fê, eu acho que é isso aqui da minha parte. Tem mais algum ponto que você gostaria de abordar? Como a gente convence ele a falar inglês? Acho que já chegamos no final do episódio, acho que ele já sacou, mutirão, né? Na verdade, isso só foi, gente, um motim para ele entender que sim. Intervenção. Aí sai todo mundo ali. Abre a porta, entra uma galera. E aqui a gente pode entrar, tem toda uma equipe do meu comercial que já tá com a matrícula para ele assinar. Legal, Luiz. Parabéns aí pelo trabalho diferencial. Obrigado. Acho que foi um episódio bacana aí para engajar você que ainda não fala inglês. Piracicaba é uma cidade que tem muita multinacional. Sim. Só quiser aprender aí, busque a Yard Idiomas. Tá no Instagram, né, Luiz? Estamos no Instagram, @yardidiomas. O link está na descrição. Tem uns videozinhos lá, dicas. Tem uns memezinhos. Compartilhem. Ajude a rede a crescer. Isso aí. Quer deixar um último recado pessoal? Exatamente. Não. Brincadeira. Pessoal, faça inglês. Inglês é importante, né? Em diversas áreas, para sua comunicação, para sua independência, para você não ficar dependendo de ferramentas, para você não ficar dependendo de outras pessoas para comunicar aquilo que você quer falar. Então, para sua independência, para o seu sucesso profissional, falar inglês é uma das coisas que mais vai te ajudar. É isso aí. Muito bom. E se você quer tomar um café decente, vem aqui, manda uma mensagem aqui no direct, no Instagram, aqui nos comentários do YouTube.
Agenda o horário, vem conhecer o Café Gogoni aqui com a gente. Aproveita que a primeira dose é de graça, porque o café tá caro. Café tá caro. A inflação bateu. Café tá caro. Esse negócio de precificar a saca de café em dólar não deu certo. É isso aí. Se você precisa de marketing, não esquece da Naju, da Naju Media. Especialista, estrategista em marketing, vai ajudar a tua empresa a crescer cada vez mais. Isso aí, precisou de imóveis? VF Imóveis é o seu lugar para montar o seu ambiente corporativo ou o seu home office. Quando o assunto é storytelling, Sabrina Scarpari, ó. Sabrina Scarpari. Se tivesse combinado, dava certo. Entre em contato com a Sabrina, as redes também estão aqui. Excelente profissional, vai te ajudar. E passa lá na Academia Atenas, fazer o seu workout do dia. Não perca a oportunidade de ficar mais healthy. Semana que vem tem mais. Semana que vem.